Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Tainara. Eu sou aluna do 6º período de odontologia na Universidade Federal do Piauí e hoje eu vim aqui contar um pouco para vocês da minha experiência no projeto Educodonto. Bom, de início, o que me motivou a querer fazer parte do projeto foi por enxergar ali uma ótima oportunidade de aprendizado. Assim que eu soube que seriam realizadas ações educativas voltadas não só para a comunidade em geral, como também para o atendimento de pacientes com necessidades especiais, nesse momento eu me motivei a sair da minha zona de conforto para poder aprender mais, para poder atuar, conhecer e também contribuir com os conhecimentos que eu já havia adquirido até o momento. O meu paciente é o Djarle, ele tem 8 anos de idade e possui autismo em grau moderado. Djarle é uma criança bem interativa, a principal forma de comunicação dele é verbal. Ele é apaixonado por animais, gosta muito de assistir vídeos e folhear páginas de livros com figuras de animais. Um dos desenhos que ele mais costuma assistir é a Patrulha Canina. Esses foram os focos de interesse que foram colhidos na consulta inicial, para que lá na frente nós pudéssemos montar as estratégias de uma maneira mais direcionada. E assim, em relação à saúde bucal, nesse primeiro momento, a mãe relatou que o Djarle não possuía cárie, só que ele costumava consumir alimentos açucarados, como bolos e bolachas, no café da manhã, no lanche, então com uma certa frequência. A escovação dele ainda era realizada pelos pais, principalmente pela mãe, e somente 2 vezes ao dia. Não era utilizado o fio dental, mas nesse caso foi compreensível, porque ele ainda tem a dentição mista, ainda está havendo a troca dos dentes. Então, e tudo isso foram as informações que nós colhemos em relação à higiene e à saúde bucal. Além disso, a mãe dele relatou que já recebeu algumas orientações sobre higiene bucal, só que isso já tinha um tempo. Então, assim, nesse primeiro momento, eu também já fui dando algumas orientações, conversando sobre a doença cárie, explicando como a alimentação influencia, a importância de se realizar a escovação e também já esclarecendo algumas dúvidas que a mãe tinha. E aí nós partimos para o momento de planejar, para a segunda etapa, que foi o momento de planejar e montar as estratégias. No caso do Djarle, uma das estratégias utilizadas foram vídeos, já que ele é uma criança bastante visual. Então, um dos vídeos foi produzido por mim, em que eu estou explicando passo a passo da escovação, com o uso do bocão e da escova, de uma maneira bem lúdica. E nesse momento eu já vou explicando sobre a importância de escovar, os horários. E aí, o vídeo ele tem um plano de fundo com as imagenzinhas da escova, da pasta de dente, tem a patrulha canina, que é o foco de interesse dele. E aí, também tem um fundo musical infantil, tudo isso para estimular ele mais ainda. Além disso, foi encaminhado outro vídeo, que é do personagem Jacarelvis, que é uma paródia musical sobre a hora de escovar os dentes. Tudo isso para que possa haver um material a mais, para revezar a utilização. E além disso, foi produzido também um quadro de incentivo para ajudar a mãe a educar o filho quanto ao hábito de escovar os dentes, né? No caso, para já ir ajudando ali de maneira lúdica, também com outras lições, outras tarefas do dia a dia na educação do Djarle. E aí, outro material complementar que foi encaminhado foi uma cartilha sobre a higiene bucal de pessoas com autismo. Ela é bem informativa, traz informações sobre o dentifrício ideal, ajuda também a educar sobre as formas a escovar os dentes e traz tudo bem didático, assim, em uma linguagem bem didática. E por fim, também, esse material ele foi encaminhado no dia da consulta de retorno. E nesse mesmo dia também foram dadas orientações para a mãe sobre a escovação, sobre a importância de equilibrar o consumo de alimentos açucarados, principalmente no caso dele, bolos e bolachas, para tentar reduzir. Também foi explicado para ela que com o tempo é importante inserir o uso do fio dental, quando os dentes dele estiverem todos presentes, os dentes permanentes. E tudo isso foi conversado, né?
E aí, depois dessa consulta de retorno, em que foram encaminhados os materiais, foram dadas algumas orientações, nós estamos fazendo agora o acompanhamento para saber como está indo a aplicação das estratégias, né? E assim, eu ainda não recebi todas as devolutivas por parte da mãe do Djarly, porque ainda está sendo utilizado, né? Mas desde o primeiro dia ela já me encaminhou um vídeo mostrando que ele assistindo o vídeo, e aí tudo isso mostra um empenho, né, por parte da mãe. E é importante para que dê certo. E a gente espera nisso conseguir ter bons resultados. Eu, desde já, apesar de não ter finalizado, porque ainda tem a terceira etapa, né, que é para a avaliação final dos resultados, mas desde já eu digo que foi muito enriquecedor participar do Educodonto, poder trabalhar em equipe, poder aprender mais, conhecer como é trabalhar com pacientes com necessidades especiais, poder também contribuir para ações educativas de prevenção e promoção de saúde, sair da nossa zona de conforto, também desde o momento do planejamento das estratégias, a produção dos vídeos, os posts no Instagram, que também foram atividades que nós realizamos, tudo isso foi, assim, muito enriquecedor, tanto para a nossa formação acadêmica, mas também para a nossa formação como ser humano. Eu tenho certeza que não só eu, mas todos os que participaram. E aí hoje o meu coração é só gratidão por ter tido a oportunidade de estar participando de um projeto tão maravilhoso. Olá, eu me chamo Francisca Aline da Silva Matias, sou aluna da Universidade Federal do Piauí e estou cursando atualmente o sexto período. E eu posso dizer que eu vi no projeto Educodonto uma oportunidade de transmitir alguns conhecimentos científicos, como técnicas de escovação, alimentação, os horários, que são tão simples para nós que estamos numa graduação, mas que podem fazer a diferença na vida de várias pessoas, principalmente desse público específico, que são as crianças autistas e suas famílias. É um público muito especial. Então eu vi no projeto essa oportunidade. E meu paciente, ele tem 11 anos. Ele, além do transtorno do espectro autista em grau moderado, ele tem o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, ou seja, ele tem uma grande resistência a obedecer comandos. E isso faz com que, por exemplo, a escovação dele seja muito difícil. Quem realiza a escovação é a mãe dele e ele quase nunca colabora ou nunca colabora. Além disso, ele tem bruxismo, tem o hábito de roer as unhas. E como atividades, nós elaboramos uma cartilha explicativa bem ilustrada com as técnicas de escovação, em que nós dividimos em 4 para facilitar, para ser melhor o entendimento. A primeira técnica, técnica do trenzinho, da bolinha, da vassourinha e fio dental. Nós orientamos a mãe que imprimisse essa cartilha e colasse na parede do banheiro, de forma que a criança sempre tivesse acesso quando precisasse. E além disso, nós elaboramos 2 vídeos, um vídeo explicando as técnicas de escovação, cada uma delas, cada uma das 4, e o outro com uma paródia, contendo as técnicas. E para que a criança pudesse assimilar melhor o conteúdo e facilitasse na hora da escovação. Uma forma bem lúdica de escovar. Porém, nós infelizmente ainda não temos os resultados dessas nossas atividades, uma vez que meu paciente está passando por um momento muito delicado da vida, que é a transição da infância para a adolescência. E nós sabemos que nessa fase acontecem muitas mudanças no corpo. E essas mudanças têm afetado muito o comportamento dele. Ele tem tido crises frequentes, inclusive chegando até a convulsionar. Então, nesse momento, nós estamos focando em dar apoio à mãe, que tem sido muito difícil para ela. Ela sempre está indo fazer consultas, fazer exames, tem sido muito complicado para ela. E em breve, assim que essa situação estiver mais acalmada, nós poderemos colher os frutos das nossas atividades. Então, com o projeto, mesmo nesse breve período de tempo, eu pude aprender várias coisas.
não só em relação à saúde bucal, com as atividades que nós elaboramos para os pacientes, ou com os posts do Instagram que nós produzimos, mas eu tenho aprendido além da saúde bucal. Tenho aprendido sobre empatia, sobre comunicação. Tenho pesquisado várias coisas sobre os transtornos, tanto o autismo quanto o TOD, para poder orientar a mãe da melhor forma. E eu acredito que esse projeto tem sido um divisor de águas na minha formação, no meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. E tem sido muito gratificante, porque além de eu estar me desenvolvendo, desse projeto ter contribuído para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, eu posso ajudar outras pessoas que antes não tinham acesso à informação. É muito gratificante. Boa tarde a todos, meu nome é Isaías, eu sou aluno de odontologia da UFP, estou no 5º período e sou participante do projeto Educodonto. Então, quando abriram as inscrições do Educodonto, que eu vi o objetivo de estabelecer essa campanha educativa em prol da saúde bucal, trabalhar com crianças que apresentam o transtorno do espectro autista, que era uma condição que eu não tinha muito costume assim de atuar no ambiente clínico, de conhecer. Então eu vi como mais uma oportunidade de aprender, de entender melhor a situação das famílias e tudo mais. Então, quando abri o projeto, eu imediatamente já me interessei em participar. E nesse projeto eu fiquei responsável pelo Enzo, ele tem 6 anos, ele é diagnosticado com o transtorno do espectro autista em grau leve e apraxia de fala. E a mãe dele, a Renata, ela é uma pessoa assim, muito atenciosa, muito cuidadosa, está preocupada com a alimentação do filho, com a saúde do filho. Então, a gente passou uma série de orientações e desenvolveu material, porque o principal objetivo foi desenvolver essa autonomia do Enzo, porque ele é capaz de realizar a escovação sozinho, então a gente tinha que trabalhar aos poucos o desenvolvimento dessa autonomia. Além disso, tem a questão do Enzo ter um pouco de medo de dentista, então a gente ia ter que desconstruir essa ideia ao longo do tempo que a gente fosse tendo esse contato. Então, alguns materiais já prontos eu selecionei na internet e eu pude elaborar também outros materiais. Então, entre os materiais que eu selecionei, tem essa série de vídeos da Colgate, que é uma forma bem divertida de abordar a saúde bucal, que é um grupo de vídeos. Bem-vindos à Cidade dos Dentes! Conheçam 5 cidadãos mais brilhantes E essa sequência de vídeos, eles abordam a saúde bucal de uma forma bem interessante, então eu disponibilizei esse material para a mãe passar para o Enzo. Além disso, eu elaborei esse material aqui, que é um guia de escovação que poderia ficar no banheiro, que ele mostra os principais movimentos durante a escovação, a escolha do creme dental, a escolha da escova, a quantidade de creme dental, a forma correta de usar o fio dental, a escovação da língua. Então esse cartaz aqui bem direto, bem resumido para ficar no banheiro e também utilizando o personagem que o Enzo gosta, né? Os personagens da série Ninja Go. Além disso, eu disponibilizei para a mãe do Enzo essa cartilha, que é higiene bucal para pessoas com transtorno do espectro autista. Então todos esses materiais buscando passar informação, buscando motivar. Então esse processo ele foi muito interessante porque ao mesmo tempo eu pude ensinar e pude aprender muito. E acredito que as principais dificuldades nesse processo é a seleção de materiais, a seleção de informações, porque a internet é um ambiente muito vasto, é um ambiente que tem muita informação. Então, no meio de toda informação também vai ter muita desinformação, vai ter muita coisa que está incorreta. Então, a gente tem que ter uma boa fonte. Então, nesse processo, os orientadores eles são fundamentais. Eu pude também elaborar algum dos posts que estão na página do projeto, então foi um processo de aprendizado muito bom, tanto para desenvolver essas ferramentas, e está sendo uma experiência muito boa. E outra questão que a gente sempre tem que estar olhando é a questão da linguagem,
porque a gente está acostumado com a linguagem mais acadêmica, científica, e agora a gente tem que adequar a nossa linguagem para o público em geral. Então, está sendo uma experiência que está somando muito na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, e eu só tenho a agradecer a esse projeto e espero que em breve a gente possa realizar esse projeto presencialmente, e estou muito feliz em participar. Muito obrigado pela atenção de todos. Meu nome é Flávia Almeida, eu curso o 6º período de odontologia na Universidade Federal do Piauí. E o que me motivou a participar desse projeto foi que de início eu já me encantei com sua proposta, né? Que era justamente de poder trabalhar com pacientes que apresentavam com algum tipo de necessidade especial, ou seja, de poder realizar ações educativas, visando estimular o autocuidado, né, em saúde bucal desses pacientes. Então, de início eu já me encantei com a proposta e também eu vi através desse projeto a oportunidade de poder adquirir novos conhecimentos e também de adquirir uma nova experiência. Porque apesar do projeto ter sido totalmente online, a experiência que eu tive em trabalhar com esses pacientes que apresentavam algum tipo de necessidade especial foi única. E eu só pude ter essa experiência através desse projeto. Bem, em relação à minha experiência no projeto, eu pude trabalhar com o Guilherme, uma criança de 13 anos, que tem retardo intelectual leve, além de TDAH e epilepsia. Então, no primeiro momento, eu tive uma conversa que foi intermediada pela professora Leila, né, com a mãe do Guilherme, com o Guilherme. Então, nesse primeiro momento, foi uma conversa que foi realizada no intuito de estabelecer um vínculo entre eu, o Guilherme e a mãe dele. Então, pude coletar o máximo de informações possíveis nesse primeiro contato. Eu quis saber como era o Guilherme, do que ele gostava, se ele tinha algum hábito, o que ele costumava comer, como era a higiene oral dele. Quis saber também como era a estrutura familiar. Eu quis conhecer um pouco do Guilherme, para posteriormente poder fazer o planejamento. Então, após essa primeira conversa, que eu pude fazer o planejamento do Guilherme. E o que foi planejado? Foi confeccionada uma cartilha, né, que foi voltada mais para a mãe, onde eu frisei, onde eu reforcei a importância da higiene oral, falei um pouco sobre como é feita a higienização, reforcei também a importância do papel dessa mãe no aprendizado dos filhos, né? Porque ela não só tem um, tem mais dois. Então, enfatizei a importância da sua participação nesse processo de aprendizagem do filho e também reforcei ainda o papel que ela tem de incentivar, né, o Guilherme e os outros filhos na adoção de hábitos saudáveis, né, referente tanto à alimentação como à higiene oral. E, posteriormente, eu fiz um vídeo bem ilustrativo para o Guilherme, falando sobre a higiene oral, como é que fazer a escovação dos dentes, por que era importante escovar os dentes, estimulando o Guilherme, né, a adotar esse hábito de escovar os dentes diariamente. Bem, em relação aos aspectos positivos na atividade, o primeiro que eu posso pontuar é o conhecimento, que a gente sempre adquire durante a execução dessas atividades. O outro ponto, para mim, que foi crucial, foi a superação, né? Porque como eu era inexperiente na confecção de vídeos, inicialmente eu tive uma certa dificuldade, mas isso não impossibilitou que, ao final, eu conseguisse elaborar um material que fosse acessível ao Guilherme, que facilitasse o entendimento dele para tudo aquilo que eu queria estar repassando. Quanto aos aspectos negativos, eu posso pontuar que a dificuldade, né, de se elaborar estratégia de modo que toda a família participe desse processo de aprendizagem da criança. E o outro ponto negativo é claro que a gente queria estar perto desse contato direto com a criança, mas devido às circunstâncias que estamos vivendo, todo o atendimento foi online, o que não impossibilitou a execução, né, completa da nossa atividade. Bem, quanto aos desafios encontrados, um que eu posso pontuar em relação à criatividade, né? Que eu tive que despertar a criatividade que existe em mim para poder elaborar uma atividade que fosse chamativa para o Guilherme, né? Que facilitasse seu entendimento. Outro aspecto desafiador foi em relação à própria confecção dos vídeos, já que eu não tinha tanta experiência. E também, outro desafio foi tentar trazer o máximo possível a mãe para a realidade do filho, já que pelo fato dela ser uma chefe de família, muitas vezes ela não se envolve muito nas atividades diárias do filho. Então, tentar aproximá-la o máximo possível para participar desse processo. Minha experiência no Educodonto tem sido bastante enriquecedora, pois através da minha participação eu pude entender o quanto é importante trabalhar em cima das necessidades de cada paciente, saber respeitar suas limitações. Aprendi também a respeitar o tempo de cada mãe, a entender que muitas dessas mães são chefes de família e muitas vezes não têm o tempo disponível para estar participando
das atividades cotidianas do filho. Então eu aprendi muito a respeitar o tempo de cada mãe, porque só assim que nós iríamos conseguir atingir o objetivo final e comum, que era melhorar a saúde bucal do seu filho. Então, minha participação no Educodonto tem contribuído não só para o meu crescimento profissional, mas pessoal. Poder contribuir com um projeto que fala sobre saúde bucal e é voltado principalmente para esses indivíduos que apresentam algum tipo de necessidade especial, tem contribuído bastante para o meu aprendizado e para o meu crescimento acadêmico. Olá, meu nome é Igor, faço parte do projeto Educodonto, estou no 4º período de odontologia pela Universidade Federal do Piauí. A minha maior motivação para participar do projeto foi de enxergar nele uma valiosa oportunidade de troca de conhecimento. Durante os encontros, percebi que o projeto é um ambiente de constante aprendizagem, uma vez que sempre surge a necessidade de atualização em termos multidisciplinares. Além disso, enxerguei no projeto também a oportunidade de ajudar outras pessoas e de desenvolver novas habilidades profissionais e pessoais. Toda a minha experiência adquirida no projeto girou em torno de uma abordagem educativa voltada ao Saulo Vitor, de 7 anos, que tem um diagnóstico em observação de transtorno do espectro autista, de grau leve e sem outras comorbidades. Com os atendimentos, foi possível conhecer o perfil de Saulo e todas as suas particularidades. Segundo relatos de sua mãe, Ainoan, ele é uma criança extremamente ativa, apresenta uma habilidade motora limitada, que isso é inerente ao TEA, e que isso caracteriza a maior dificuldade encontrada. Em contrapartida, sua mãe relatou também que ele mantém uma frequência de escovação de 3 vezes ao dia, faz uso do fio dental e ela também respeita a autonomia da criança, porque ela deixa ele fazer toda a escovação sozinho, mas sempre sob sua supervisão. Com isso, planejei umas abordagens com o objetivo de melhorar a escovação de Saulo. A introdução desse planejamento não foi muito difícil, porque seus pais sempre tiveram um cuidado maior em relação à saúde bucal da criança. Como material, eu produzi um passo a passo, abordando toda a higienização, como o uso do fio dental, técnica de escovação com movimentos adequados e também a higienização da língua, além de apresentar os materiais utilizados, como a escova adequada, o creme dental com flu e o fio dental. Ilustrei da melhor forma possível para facilitar o trabalho dos responsáveis. Além disso, durante os atendimentos ressaltei com frequência a questão da importância de uma alimentação saudável sem o consumo abusivo do açúcar e informei que esta é uma das medidas preventivas das lesões de cárie em criança. O principal ponto positivo encontrado foi a facilidade de comunicação com a responsável, o reconhecimento por parte dela da importância do projeto e, sem dúvidas, o ganho de conhecimento a cada atividade desenvolvida. Já o ponto negativo foi a questão da distância, que no momento não podemos fazer o acompanhamento presencial. Portanto, o maior desafio foi nesse aspecto, de conseguir fazer um acompanhamento rígido, adequado, mas que obedecendo à distância. Obviamente, foram vários aprendizados que consegui extrair dessas vivências, principalmente na questão da multidisciplinaridade, que deve estar presente e nós, como estudantes e futuros profissionais, precisamos conhecer e atribuir à nossa formação. Os impactos dessa experiência excederam o limite profissional e agregaram à minha formação pessoal também. Consegui evoluir como pessoa, compreender as diferentes situações em que precisamos intervir e saber ajudar da melhor forma possível, visto que o objetivo do projeto é esse. Agradeço muito pela oportunidade e sou feliz em fazer parte do projeto Educodonto. Olá, meu nome é Caroline Bonfim, eu sou aluna do 6º período da Universidade Federal. Eu estou aqui para contar o meu relato de experiência de participação do projeto Educodonto. Bom, e o que me motivou a participar desse projeto foi a possibilidade de levar os conhecimentos adquiridos na universidade e ambiente acadêmico para a comunidade e, dessa forma, promover a saúde bucal e ajudar essas pessoas. Bom, eu fiquei responsável pelo caso do Elson, que é um garoto de 12 anos, diagnosticado com autismo grau 3. Na primeira conversa que eu tive com a mãe dele, a Madalena, eu percebi que ela era uma mãe dedicada, super atenciosa e estava muito disposta a participar do projeto. Isso já me deixou bastante feliz.
Na primeira conversa que a gente teve, ela me falou sobre os hábitos, sobre as preferências, sobre a alimentação do Elson, sobre a rotina. E ela falou que ele não tem cárie. E ela também falou que ele contribui, na maioria das vezes, na hora da higiene bucal, que é feita pela mãe. Então, junto com os orientadores, nós montamos um plano de tratamento voltado para o Elson, para a família dele. E que nesse plano eu montei um material educativo voltado para a mãe dele, que nesse material eu explicava o que era cárie, como evitar, como se alimentar para evitar a cárie, como fazer a escovação, como passar o fio dental, que formas ela pode utilizar para tornar a hora da escovação um pouco mais divertida. Além disso, além de enviar o material para ela, a gente também conversou sobre os assuntos abordados no material. Eu disponibilizei esse material para a mãe dele, para que ela sempre pudesse consultar, sempre que quisesse. Ela poderia imprimir ou manter no celular em PDF, a forma que ela achasse melhor. Além disso, eu também fiz um quadro de recompensa personalizado para o Elson, para que a mãe dele pudesse trabalhar atividades do dia a dia, como a escovação. Além da escovação e do uso do fio dental, ela também poderia trabalhar atividades simples, que eu conversei com ela e ela disse que poderia ser atividades como guardar os brinquedos após brincar, colocar o copo no lugar, guardar as roupas, esse tipo de coisa. E seria uma dinâmica bem interessante para ele ir aprendendo. Esse quadro de recompensa, eu também tive a ajuda da professora Leila, que ela melhorou o quadro e tornou ele mais visual ainda para o Elson, para que ficasse mais interativo. O projeto não poder ter sido realizado presencialmente, mas sim de forma virtual, eu acredito que ajudou muito e acrescentou bastante na família do Elson e também a família de todos os outros alunos que foram contemplados no projeto. Com relação aos desafios, eu nunca tinha feito nenhum plano de tratamento voltado para uma criança autista, então eu tinha bastante dúvidas de como que eu iria, o que eu iria fazer para poder prender a atenção dele, para que ele pudesse tornar o mais interativo possível. Mas com a ajuda dos orientadores e também da professora Leila, isso foi superado totalmente. E também eu tive dificuldades técnicas, por exemplo, de produzir os posts no Instagram, de fazer o quadro, de fazer o material, porque eu nunca tinha produzido nada visual dessa forma. Então eu só tenho a agradecer por poder participar desse projeto, que eu acho ele muito maravilhoso, que eu acho que tem que crescer cada vez mais e chegar a mais alunos em mais escolas, porque a gente percebe o quanto que é bom a gente poder aplicar os conhecimentos que a gente tem na faculdade, levar até as pessoas para poder fazer diferença, para poder promover mudança, promover saúde bucal. E além disso, eu também pude adquirir vários conhecimentos sobre o TEA, que eu não tinha, e também tive a oportunidade de pesquisar mais sobre o assunto. Então é isso, eu fico bastante grata. Quero agradecer a todos os orientadores do projeto e também os organizadores. E é isso, muito obrigada. Tchau. Bom, meu nome é Mayra, eu sou aluna da Universidade Federal do Piauí, sou aluna do 4º período e eu acredito que o que me motivou a fazer parte do projeto, eu acredito que assim como a maioria das pessoas que hoje o compõem, foi o desejo, a vontade de ajudar alguém de alguma forma, não só a vontade de ajudar, como também aprender com o projeto. E a partir do momento que a gente começou a ter as primeiras reuniões, que eu vi como seria executado o projeto, para quem era feito o projeto e como era feito o projeto, foi algo que me encantou já assim de cara. Eu fiquei extremamente apaixonada pelo objetivo do projeto. E nessa história, o quem desse projeto para mim é uma menina, ela se chama Luna, ela tem 3 aninhos de idade e ela, ao contrário da maioria dos meus colegas, ela não tem o transtorno do espectro autista.
ela é uma criança que tem um quadro de hidrocefalia e por conta dessa hidrocefalia ela tem algumas limitações, um pouco de falta de coordenação motora e afins. E por ser uma criança, é muito pequenininha ainda, o que eu elaborei, como eu venho tentando ajudar, né, a criança e a família, é muito voltada para a mãe, mas também não deixando de lado, né, a abordagem para a criança. Eu desenvolvi, né, alguns vídeos tentando explicar qual seria a melhor forma de escovação, qual a melhor pasta, qual é a melhor técnica de escavação, porque por mais que a gente acredite que o conhecimento que a gente tem, ainda mais para mim, que ainda estou ainda de certa forma no início do curso, a gente pensa que o nosso conhecimento ainda é pouco, é limitado, mas o que parece pouco pra gente, para alguém que não tem acesso a essa informação, é muito, sabe? Como, por exemplo, a mãe da minha paciente, ela escovava os dentes da filha com uma pasta sem flúor, que a gente sabe que não é o correto. E a partir da anamnese, a gente identificou, a gente falou, olha, não é assim, não é essa pasta, é melhor uma pasta com flúor, não tem problema ser pasta com flúor. E a gente às vezes acredita que esse conhecimento é um conhecimento que todo mundo detém, que todo mundo sabe, e nem sempre é assim. E eu fico extremamente feliz de poder ajudar não só a criança, como a mãe, como a família em um conjunto. Dos projetos, né, dos meus projetos em particular, que eu elaborei para a aluna, eu fiz um vídeo, né, como eu já falei, explicando o melhor sobre escovação. Fiz um vídeo também, uma animação, um vídeo divertido, como é uma criança muito nova, ainda não é ela que realiza a escovação. Eu tentei fazer vídeos abordando tema cárie, que comer doce em excesso, que é um hábito que ela tinha, que o doce em excesso poderia fazer mal, poderia trazer cárie, para tentar alertar não só ela, né, a aluna, como também a mãe dela. E eu acho que um grande desafio para mim foi a questão de saber esperar, porque nem tudo é no nosso tempo. A questão também de entender que a mãe é mãe de uma criança que necessita de uma atenção especial, que necessita de um carinho especial, que, assim, não adianta eu tentar seguir o cronograma tudo certinho em datas, porque aquela mãe muitas vezes ela tem muitas obrigações, não só com a criança, mas como com a casa, com a família, e às vezes a gente quer um retorno ali rápido e nem sempre é assim, e é algo que eu tô aprendendo muito com o projeto. Eu acho que é algo que eu vou levar daqui pra frente, né, que essa experiência, que pode ser uma mãe que está cansada, uma mãe que tem um trabalho redobrado, mesmo que ela fique em casa com a criança. E eu acredito que seja isso. E eu fico extremamente feliz em poder ajudar, em fazer parte do projeto. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Rafael, eu sou estudante, né, do terceiro período de odontologia da Universidade Federal do Piauí. E hoje eu vim contar um pouco, né, sobre a minha experiência no projeto Educodonto. Então, o que me motivou a participar do projeto? Foi justamente sair da minha zona de conforto, né, para buscar ajudar as outras pessoas e difundir um pouco mais do conhecimento da odontologia. Além disso, né, além de ajudar também a aprender um pouco, né, sobre o atendimento de pacientes especiais. Então, o meu paciente, né, durante o projeto foi um garoto chamado Arthur, né, ele apresentava TEA em grau leve e paralisia, e a mãe do Arthur já tinha um certo conhecimento sobre a importância de realizar a escovação 3 vezes ao dia e de usar o fio dental. E em relação à alimentação, né, ela falava que ele não havia sido ensinado, né, a consumir muitos doces, só que, né, ainda haviam, né, alguns alimentos, né, com grande quantidade de açúcar, como por exemplo o Nescau, que geralmente era o lanche dele.
A mãe ainda relatou, né, que o Arthur ele apresentava cárie nos dentes posteriores. E diante das informações, né, que a gente obteve através de uma anamnese feita pela videochamada, né, conversando com a mãe, a gente elaborou, né, junto com nossos orientadores, um planejamento. O meu planejamento para o Arthur, né, foi baseado em tentar melhorar a qualidade dessa higiene, porque a gente observou que mesmo realizando, né, uma escovação 3 vezes ao dia, utilizando fio dental, né, ele sendo um paciente colaborativo e não consumindo muito doce, mesmo assim ainda estavam aparecendo cárie. Então, o nosso planejamento ocorreu de duas formas. A primeira, né, a gente fez uma cartilha auxiliar, onde nessa cartilha havia informações como o que era cárie, o que era gengivite, o que era periodontite, como realizar uma escovação, como utilizar o fio dental, né, os instrumentos que eram utilizados durante a escovação, só que de uma forma bem didática, né, e bem ilustrada, né, como se fosse umas partes como se fosse um quadrinho, né. A gente colocou as cores que o Arthur queria, o personagem que ele gostava, que era o Homem de Ferro, segurando a pasta de dente ou a escova, para que chamasse a atenção dele. A segunda parte, né, do planejamento foi através de um vídeo, né, instrutivo feito por mim, onde eu ensinava, né, uma técnica de escovação eficaz, além de também como utilizar o fio dental. No vídeo eu demonstrava também, né, como saber se a pasta realmente tinha a quantidade de flúor adequada, e também ainda reforçava as ideias da escova de dente ideal. E eu acredito que através, né, desse planejamento a gente conseguiu repassar informações importantes, né, tanto para a mãe do Arthur e para o Arthur, né, e que se realmente ela seguir, né, essas dicas, essas informações que a gente deu, a gente pode estar melhorando a saúde bucal do Arthur. É claro que, devido a ser um atendimento virtual, a gente não conseguiu fazer uma anamnese presencial, né, e ver realmente como estava a situação, né, da higiene bucal do Arthur. Mas que, de qualquer forma, utilizando essas informações, né, a gente pode estar já melhorando e prevenindo algumas doenças. E, de forma geral, né, o projeto, para mim, realmente me tirou da minha zona de conforto, né, me fez mexer com novos aplicativos e vídeos, tanto para produzir o meu planejamento, como também para realizar, né, os posts do Instagram, já que o projeto ele contribuía não só com nossos pacientes, mas também para todas as pessoas, né, que seguiam a gente pelo Instagram. O projeto, né, ele ainda, eu acho que todas as pessoas que participaram podem concordar que a gente se tornou pessoas mais sensíveis a buscar entender a realidade, né, e respeitar os limites de cada paciente. Além disso, né, através não só da webinar, mas em contato com nossos orientadores, né, a gente entendeu e aprendeu um pouco mais sobre as técnicas de reforço positivo, como adaptar uma escova, sobre as preferências e sobre, né, algumas particularidades da alimentação dos nossos pacientes. E eu acredito, né, que todo o conhecimento, né, e toda a experiência que a gente obteve durante esse projeto vão ser levados para a nossa vida profissional, né, e pelo menos em mim, né, despertou um desejo de poder fazer mais para esses pacientes, né, para buscar entender mais, fazer um atendimento que não seja só pautado em um resultado, mas ter um melhor ambiente, né, poder fazer o melhor possível, mais agradável para cada paciente. Que a gente garanta, né, para o nosso paciente um atendimento agradável, né, para justamente a gente evitar aquele trauma, aquele medo, né, que os pacientes já têm sobre o dentista. Meu nome é Isabela, eu sou aluna do 6º período da Universidade Federal do Piauí e o meu principal interesse em participar do projeto Educa Sorriso foi a possibilidade de ajudar famílias através de um atendimento humanizado, buscando entender e procurar caminhos que facilitem essa comunicação com o paciente e principalmente facilitando seu aprendizado. O meu paciente ele tem 11 anos, ele tem autismo moderado, então de início eu procurei conhecê-lo, conhecer as condições de saúde bucal dele, as dificuldades encontradas pela mãe, para que assim eu possa desenvolver atividades cada vez mais leves e estimulantes para ele, para que ele possa realizar esse processo de uma forma mais prazerosa. Unindo as informações relatadas pela mãe
E a principal dificuldade encontrada por ela era o processo de escovação. Eu procurei desenvolver materiais partindo que ele não consegue prender muito tempo sua atenção a determinadas coisas. Eu procurei criar materiais bastante visuais, com cores que ele gosta, personagens, para que assim eu possa prender a atenção dele e para que facilite ainda mais seu entendimento da importância desse momento da escovação e que esse seja um momento leve para ele, né? Então, foi desenvolvido quadros de incentivos, nos quais seriam colocadas as tarefas diárias a serem realizadas. Foi enviado também para o paciente um material de recortar e colar. Esse material, ele envolve o passo a passo da escovação e ele é de extrema importância. Além dele estimular a escovação adequada, ele também dá autonomia para o paciente, ele estimula a autonomia do paciente. Mostrar para ele a importância do momento da escovação, que ela seja supervisionada pela mãe, mas que cada vez mais ele ganhe autonomia durante esse processo. Desenvolvi também um material para a mãe, visando orientá-la quanto à utilização dos materiais que foram enviados e principalmente dando informações necessárias sobre a higiene oral, como realizar a escovação adequada, quais os movimentos necessários. Então, um dos grandes pontos positivos que eu encontrei na realização dessas atividades foi de entender o caráter interdisciplinar do atendimento, perceber a gama de possibilidades que a gente tem de desenvolver materiais e conteúdos que facilitem ainda mais o atendimento. Um dos maiores desafios que eu encontrei na realização dessas atividades foi de ter que desempenhá-las nesse cenário que nós nos encontramos. Não podendo ter esse contato próximo com o paciente e a gente sabe a importância disso. De uma forma geral, eu posso dizer que o projeto ele amplia a nossa visão de acadêmico, contribuindo bastante para a nossa formação profissional, à medida que ele nos mostra a importância do atendimento humanizado. Então, eu acredito que a valorização dessa humanização no atendimento, essa empatia com o paciente, ela é de extrema importância na formação de todo profissional.